Olá, boa tarde para você. Boa tarde, seja bem-vindo ao Meio-Dia, Catarina. Pontualmente, 12:30. A polêmica do cafezinho. Teve ampla repercussão o edital que previa gasto de mais de 1 milhão com a aquisição de café gourmet. E agora, o Tribunal de Justiça suspendeu a licitação. A vacinação contra o HPV foi ampliada pelo Ministério da Saúde e agora a faixa etária é maior para os meninos receberem a imunização. Futebol, a Chape volta a sofrer nova goleada, hein? E dessa vez o time catarinense foi derrotado pelo Flamengo lá no Ninho do Urubu, em noite inspirada de Paulo Guerreiro e Diego. A gente vai falar também sobre os mitos e verdades dos implantes dentários. Entrevista aqui no estúdio. É claro que você pode participar com a gente. E Sibeli, hoje também os melhores eventos que vão rolar pelo estado nesse fim de semana. Tem muito mais no Meio-Dia, Catarina, que está só começando. Meio-dia e 31, estaremos aqui com você até 1h30 e como você já sabe, deve participar conosco do nosso programa ao vivo, aqui mandando mensagens que a gente interage com você. Exatamente, já estamos aqui conectados no nosso WhatsApp, o telefone está aí no alto da sua tela, 48996087554. Peço apenas, né, Sibeli, para sempre que você mandar um recado, colocar o seu nome, a sua cidade e, se possível, o seu bairro. E pode usar da melhor maneira que você achar. Pode fazer sugestões de matéria, pode fazer críticas, pode também comentar sobre matérias que foram pro ar. E além disso, que eu acho que é principal, você fazer denúncias aí do seu bairro, né, onde há descaso do poder público e a gente vai atrás da resposta para você, tá bom? E hoje tem entrevista, a gente vai falar sobre implante dentário. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. A entrevista é daqui a pouquinho. Gustavo seleciona as perguntas e a gente repassa pra você. Olha, o Tribunal de Justiça do Estado suspendeu a licitação para compra de café gourmet. O edital previa um gasto anual de até R$1.300.000 com essa aquisição. E o pregão seria realizado no começo da tarde de ontem. Nas prateleiras do supermercado, o café tradicional é encontrado em grande quantidade. Isso porque, além de ser o mais consumido pela população, ele é também o mais barato. 250 gramas custam em média R$6. Já o café com grãos especiais, tipo gourmet, está saindo o dobro. E é este café mais refinado que há 8 anos vem sendo consumido pelos servidores do Tribunal de Justiça do Estado. Hoje, um novo processo licitatório será aberto para comprar o café servido no TJ, a um custo de 1,3 milhões ao ano. São 43 toneladas para serem servidas aos 13 mil servidores das comarcas do tribunal em todo o estado. Uma quantidade que daria para cada um tomar 2,5 xícaras todos os dias. Penso eu que deveríamos repensar esse tipo de contratação, sobretudo no momento que o país está vivendo hoje, né? Um momento de corte de gastos, de corte de despesas, inclusive em áreas prioritárias, né? A contratação do café ela acaba chamando a atenção, sobretudo o café quando ele tem a denominação gourmet e acaba sendo um café mais caro do que os cafés tradicionais. Em nota, o Tribunal de Justiça informou que o fornecimento de café passou por otimização mediante a colocação de garrafas térmicas nos corredores e com limitação de horário, e que houve modificação na categoria comprada devido ao fato do café tradicional ser composto por mistura de outros cereais. A nota ressalta ainda que o preço de referência para a licitação de R$ 31,11 está dentro do patamar do mercado. Não há nada na legislação que impeça um órgão especificamente de comprar um produto de determinada característica, por exemplo, um café gourmet. Obviamente a legislação não entra em tais detalhes. O que a legislação demanda é que haja uma justificativa. Qual é a justificativa para fazer cada contratação? Toda vez que nós vamos fazer um contrato, nós devemos analisar
quais são os motivos que levam àquela contratação, em que aquela contratação vai melhorar a execução da atividade para a população, para a sociedade. Boa pergunta, né? Qual é a justificativa diante dessa crise econômica? Ainda bem que o Tribunal de Justiça, né, Gustavo, suspendeu essa licitação. A suspensão se fazia necessária, dada a repercussão que se tomou. Uma situação que acontecia já há 8 anos e agora que veio a público. Pois bem, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e também o governo estadual. Todos eles usam quase sempre o mesmo argumento para esse tipo de gasto. Assim, olha, nós temos recursos próprios, né? Isso já está previsto no nosso orçamento. Tudo bem, tem um recurso próprio, fato. Mas um detalhe é que a fonte arrecadadora é a mesma. E você sabe qual é, né? O seu bolso, o seu imposto. É você quem paga todos esses gastos, seja no executivo, no legislativo e também no judiciário. E aí, quando não se há economia nesse lado, poderia utilizar esses recursos para a realização de obras, por exemplo. Né? Obras que são bem carentes em várias regiões do estado. Não precisa a gente ficar enumerando aqui o que precisa ser feito. Verdade, é como o advogado disse, né? Vai muito pelo bom senso. A crise que o país passa não é momento, e mesmo se tivesse em um bom momento, o país inteiro, é um gasto bastante questionável. Depois de 10 anos, a Justiça condenou em primeira instância 16 pessoas envolvidas na Operação Moeda Verde da Polícia Federal. Foram investigadas várias denúncias de crimes relacionados à liberação de licenças ambientais em Florianópolis. Entre os condenados estão empresários, vereadores e servidores municipais de Florianópolis. No processo, o juiz Marcelo Cras Borges, da 6ª Vara Criminal da capital, condenou 16 pessoas e 6 empreendimentos apenas, que vão desde prisões e prestação de serviços até pagamento de multa e demolição de beach clubs do centro e do norte da ilha. Depois da análise de documentos e e-mails interceptados, a investigação constatou a existência de uma rede de contatos que atuava para conseguir liberações de licenças para construções em Jurerê Internacional. Os servidores envolvidos eram, na época da operação, funcionários de órgãos como a Fundação do Meio Ambiente e a Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos, a SUSP. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, as autorizações ilegais eram facilitadas através de suborno. Esse processo é um processo que ele passou por uma fase recursal ainda no inquérito, lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, isto causou uma demora de 5 anos, né? E a denúncia oferecida em novembro de 2014. A partir dali, ele leva 3 anos, que é um tempo para um processo volumoso como esse, é um tempo razoável. A condenação mais rígida é de 28 anos de prisão em regime fechado pela acusação de crime ambiental. Todos os envolvidos podem recorrer das sentenças. Existe a possibilidade de haver prescrição com a demora, apesar de que o recebimento da denúncia interrompe a prescrição. Existem causas interruptivas da prescrição, e aí essa demora ela não se soma ao que já aconteceu. Em nota, o advogado de defesa dos acusados, Antônio Tovo, disse que todos são inocentes e que tem absoluta convicção disso. Não houve tráfico de influência, corrupção nem crime ambiental, segundo ele. Foram ouvidas mais de 104 pessoas na fase de inquirição de testemunhas e as provas foram consistentes. Ele diz ainda que os estabelecimentos com demolições determinadas foram construídos dentro da legalidade e que vai recorrer da decisão. Manifestantes fecharam a SC 407 no trecho entre Biguaçu e Antônio Carlos, na Grande Florianópolis, na manhã desta sexta-feira. Você tem imagens aqui. Imagens divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal mostram que eles bloquearam a rodovia. Eles protestam pelas más condições da rodovia. O ato começou às 7 da manhã e terminou perto das 9. Conforme a Polícia Militar Rodoviária, cerca de 100 pessoas participaram da manifestação e foram utilizados tratores para bloquear totalmente a rodovia e pneus foram queimados. Um protesto aí, mas que impede o direito de ir e vir, rodovia bloqueada, Gustavo. Não é o meio mais interessante quando você acaba atingindo o direito de outros cidadãos, né? Coisa que a gente tem visto constantemente
recentemente em manifestações em Florianópolis, quando a ponte é fechada, e essa discussão sempre vem à tona. Mas um detalhe também dessa rodovia, viu, Cibele, que ela foi projetada para receber aproximadamente 1.300 veículos por dia. Hoje ela está recebendo 5.000 aproximadamente. Trânsito de veículos extremamente elevado. Eles esperam grandes acidentes, grandes repercussões, grandes problemas para daí sim tomar alguma atitude, né? A prova disso foi a nossa BR-101 trecho sul aqui. Quanto tempo levou para ser duplicada, né? Quantas vidas foram ceifadas, quantas pessoas, famílias prejudicadas e tudo mais. Primeiro tem que acontecer uma grande tragédia, para depois a coisa se resolver. Esse é o Brasil. E o ato dos manifestantes ali parece realmente um ato de extremo desespero. A gente percebe, né, esse impedimento do direito de ir e vir, mas, como o Gustavo disse, a situação da rodovia pede uma ação também um pouco mais enérgica e realmente as pessoas que mais usam aquele trecho devem estar desesperadas tentando chamar a atenção agora das autoridades para que resolvam o problema. O Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra o HPV para meninos de 11 a 15 anos. O Alan Borges tem mais informações. Com o objetivo de aumentar as vacinações contra o HPV em meninos, o Ministério da Saúde divulgou que a faixa etária agora é de 11 a 14 anos. Desde janeiro, as doses eram aplicadas em meninos de 12 a 13. O foco é imunizar 80% dos 7,1 milhões de meninos. Em Lages, as vacinações iniciaram essa semana nas escolas estaduais e também municipais. De Lages, Alan Borges. Obrigada, Alan, pelas informações. Imunização, então, ampliada aí para os meninos contra o HPV. Muito bem, Cibele, o pessoal está interagindo conosco via WhatsApp, o telefone está no alto da sua tela, mas lembrando que também que estamos no Twitter, em @meio-dia-catarina, mesma coisa no Instagram, @meio-dia-catarina, nossa fanpage no Facebook, /meio-dia-catarina. O Tabajara, do Jardim Atlântico, está comentando assim, ó: boa tarde, que abuso, falando sobre a questão do cafezinho lá, do café gourmet. Na escola onde trabalho temos que fazer vaquinha. Se é assim com o café, imagina o resto. Suspenderam porque caiu na mídia a opinião do nosso telespectador. Realmente a repercussão foi bem ampla, né? Bem Imagina, negativa, né? Mais de R$1 milhão gastos em cafezinho, realmente é um número bem questionável. Bom, depois do intervalo, tem futebol. Vamos falar da Chapecoense, hein? Tomou uma goleada daquelas do Flamengo ontem. 1h42, nós voltamos já. Meio-dia e 45, estamos de volta para falar de futebol, mas antes, Gustavo, vou ler um recadinho aqui de um telespectador nosso, porque realmente essa questão do café gourmet no Tribunal de Justiça repercutiu bastante, né? E seguiu agora aqui no intervalo o pessoal comentando bastante. O Denilson de Jaraguá do Sul disse o seguinte: como dito, o povo trabalha e paga impostos para político tomar café gourmet. Só no Brasil mesmo. Imagina no banheiro, o papel higiênico deve ser de ouro. É engraçado, mas realmente, né? Causa revolta na população. Obrigado pela sua participação, Denilson. Muito obrigado, Denilson. É aquela história, né, Cibele? O melhor do Brasil são os brasileiros, como sempre, que ainda conseguem levar situações como essa na esportiva, né? Patrícia de Palhoça está falando agora sobre isso. Deu parabéns pela reportagem, disse que o café é precioso demais, esse do Tribunal de Justiça, e falou que o professor, que o Gustavo deu o recado, sabe que em alguns casos cada profissional tem que levar o seu café. Realmente a pessoa acaba comparando ao seu dia a dia, né? E digo mais, no próprio Tribunal de Justiça, em fóruns da região, os servidores levam o café. Vamos nessa então de futebol? Vamos de futebol agora. Você continua interagindo com a gente, por favor. Vamos lá então, e vamos começar falando sobre a terceira divisão do Campeonato Catarinense. Pode pôr na tela pra gente que teremos a rodada do retorno, a abertura do retorno terá no domingo, às 10h30 da manhã, hein? O Porto joga com o Imbituba e o Caçador joga com o Caçadorense. Que Caçadorense? É Curitibano. Que loucura, amor. Caçador e Curitibano. Porque eu falei Caçador, eu lembrei da Caçadorense, que nem existe mais, pelo menos futebol profissional. Caçador e Curitibano jogam domingo, 3 horas da tarde. Essa é a rodada, abertura do retorno da Série C do Campeonato Catarinense.
E olha só, fez 20 anos que o Avaí conquistou um título emblemático, o Campeonato Catarinense de 1997. O Avaí até então estava um certo tempo na fila, né? O último tinha sido em 88 e aí conquistou o de 97. Vamos dar uma olhadinha para a escalação, ó. Esse é o time, o elenco total. E a gente separou alguns caras aí que foram emblemáticos nessa conquista. Por exemplo, o Jacaré, que está ali no alto, o técnico Luiz Gonzaga Miglioli, o maior artilheiro da história da ressacada, tá pertinho de ser passado pelo Marquinhos Santos, o Décio Antônio, tem ainda Roberto Cavalo, jogava quase nada, hein? O Claudio Omir, que depois jogou no Figueirense também, o Fantique, fez boa passagem também pelo Joinville, o próprio Belmonte, aí tem um atacante, outro aí, um cara que fez muito sucesso com a camisa do Avaí e depois trocou de lado, foi pro Figueira, o Dão, o Regis, outro cidadão, outro jogador um tanto quanto aí querido pela torcida havaiana, e o lateral esquerdo Itá. E claro, todos os demais jogadores, tinha o Cedemir, o Carlão, enfim, um time onde fica marcado na memória do torcedor do Avaí, porque há algum tempo o Avaí não conquistava o Campeonato Catarinense e conquistou em 1997. Campeonato bem disputado, foram 2 quadrangulares, um quadrangular do turno, um quadrangular no retorno, e o Avaí conseguiu vencer a final jogando contra o Tubarão. Muito bem, vamos falar de Série A agora do Campeonato Brasileiro? Olha só, tivemos ontem um jogo envolvendo um time catarinense. O Flamengo meteu 5-1 na Chapecoense. O jogo aconteceu lá no Rio de Janeiro, no estádio Ninho do Urubu, em noite inspiradíssima de 2 caras do Fla, Diego e Guerreiro. O Diego fez 2 golaços. Paulista teve a primeira chance e quase marcou. Depois foi a vez de Vitor Ramos tentar de cabeça. A primeira oportunidade do Flamengo foi com o Everton. A bola passou muito perto. Aos 14 minutos, bola na área da Chapecoense. A zaga afastou e Diego, de fora da área, bateu forte, estufando a rede. Um golaço. 5 minutos depois, Diego fez boa jogada e mandou para a área. Guerreiro disputou com Vitor Ramos e levou a melhor. Primeiro gol de Guerreiro no Brasileirão. Guerreiro chegou cara a cara com o Jandrei, bateu e o goleiro fez um defesaço. Trauco arriscou de longe e Jandrei evitou o terceiro. Logo no início do segundo tempo, Guerreiro bateu por cima do travessão. Aos 4 minutos, Guerreiro mais uma vez e Jandrei mandou para escanteio. Aos 11, bola na área do Flamengo, Thiago não segurou e Vitor Ramos empurrou para o gol. Na cobrança da falta, Reinaldo mandou direto e Thiago mandou para escanteio. O zagueiro Hever saiu machucado. Rodolfo entrou para estrear. Lá na frente, Guerreiro recebeu, girou e chutou. Jandrei desviou para escanteio. A pressão continuou e aos 29, Guerreiro fez mais um. 5 minutos depois, Guerreiro deu belo passe para Diego. Ele se livrou da marcação e fez o segundo dele. Virou goleada. Não perca a conta. Aos 37, Diego iniciou a jogada. Everton cruzou e ele estava lá para conferir. Guerreiro fez o quinto. Aos 42, Vinícius Júnior marcou dele, mas a arbitragem deu impedimento. Festa na Ilha do Urubu. Goleada rubro-negra. Flamengo 5, Chapecoense 1. Tem um detalhe, né? Primeiro de tudo, a zaga da Chapecoense precisa ser totalmente revista, principalmente a questão defensiva. A gente sabe que defesa no futebol não é só os zagueiros e laterais, não. É um conjunto, né? Então isso aí precisa ser urgentemente visto pelo técnico Wagner Mancini. O goleiro Jandrei, tem torcedor que tá pegando o pé dele. Pô, podia ter tomado tanto gol, já tomou em outra partida também, agora toma de novo contra o Flamengo. Se não fosse o Jandrei nesse jogo, a Chapecoense ia tomar 8. Né? É um bom goleiro, mas claro também aí precisa de uma atenção no trabalho como preparador de goleiros para quem sabe determinadas situações, saída do gol, entrosamento com a zaga como um todo, também dar uma melhorada. Vamos dar uma olhadinha agora na classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense caiu 5 posições. O G4 tem Corinthians, Grêmio, Santos e Botafogo. Tem um jogaço esse fim de semana que é Corinthians e Grêmio, líder e vice-líder. Depois tem Curitiba, Fluminense, Ponte Preta, Flamengo, Palmeiras e a Chape caiu 5 posições e está na 10ª colocação. A gente já vai ver o outro lado da tabela para ver quem é o 11º colocado da Série A do Campeonato Brasileiro. É o Vasco da Gama. Depois vem Cruzeiro, Atlético Paranaense, São Paulo, Bahia e Atlético Mineiro.
Depois do Atlético, o Z4 com o Sport, Vitória, Atlético Goianiense e o Avaí segue na lanterna do campeonato, né? A gente não estava no ar, pois estamos transmitindo a Copa das Confederações e o Avaí perdeu para o Fluminense pelo placar de 3-0, você com certeza acompanhou aí, né? Vamos falar mais um pouco da Chape, pelo seguinte, pois a Chapecoense pode ter que desistir de amistosos internacionais, dentre eles o jogo com o Barcelona lá no Camp Nou. O confronto contra o Barcelona está marcado para o dia 7 de agosto. Neste mesmo período, o Verdão participa da Copa Suruga no Japão. Mas isso vai ter interferência direta nas partidas contra o Curitiba e o Corinthians pelo Brasileirão. Nós temos um jogo, entendeu, que pode ocorrer dia 9. Então, o que acontece? Nós estando na Espanha, mais 12 horas, nós estaremos no Japão, que é no dia 15, a Copa Suruga. Então, nós faríamos, se a CBF aceitar, entendeu? E quero crer, e assim espero que sim, nós vamos para o jogo do Barcelona, e do Barcelona vamos para cumprir o calendário oficial, que é a Copa Suruga. Depois, voltamos para o Brasil. Caso não tenha liberação da CBF para remarcar as partidas, a Chape vai ter que abrir mão dos amistosos internacionais por causa do calendário apertado do Brasileirão. O presidente da Chapecoense descartou a possibilidade do clube viajar com um elenco misto. Acho que quando a gente for, a gente tem que ir lá fazer um bom papel. E o bom papel se faz com um conjunto que já tem um treinamento, que tem jogado constantemente e que vai fazer, entendeu, todo um esforço no sentido de fazer um bom resultado. O que tem de confirmado é o amistoso contra o Roma na capital italiana no início de setembro. Neste caso, o Verdão do Oeste Catarinense vai utilizar uma folga do Brasileirão. Vem cá, cadê toda aquela comoção, hein, da CBF, dos clubes do Campeonato Brasileiro em torno da Chapecoense, né, depois da tragédia de 28 de novembro do ano passado? Cadê aquela comoção toda? Todo mundo ia ajudar, a Chapecoense ia ser rebaixada, coisa que a própria Chape não aceitou, diga-se. Mas cadê toda aquela ajuda que a Chapecoense ia receber, empréstimo de jogador, só queria descarregar aqui só pedregulho? Obviamente a Chapecoense não aceitou, fez muito bem, um bocado de jogador aí que não ia acrescentar em nada, mas cadê? A Chapecoense foi a oportunidade de fazer um jogo histórico com o Barcelona lá em Barcelona, tendo que ter a possibilidade de dizer para o Barcelona, olha, não vai dar, que vexame, né? O Barcelona vai dizer, tinha que ser time brasileiro mesmo, né? Aquela esculhambação lá. Muito bem, vamos falar de Série A, porque teremos jogos no fim de semana com o Chapecoense e na segunda o Avaí. Chapecoense vai jogar com o Atlético Mineiro no domingo, 7 da noite, na Arena Condá. Já o Avaí vai até o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, jogo que é 8 da noite. Adversário da Chape é o Atlético Mineiro e tem que ficar de olho num seguinte jogador. Esse moço aí, ó. Tá jogando muita bola. Juan Casares, meio-campista, tem 33 jogos e 6 gols. Ele que já fez 17 jogos pela seleção do Equador e marcou um gol. É um cara de muita velocidade e também de muita habilidade. Então, olho no moço aí, o equatoriano Juan Casares. Vamos agora de Série B do Campeonato Brasileiro. Olha lá. Hoje teremos Criciúma e Paraná, o Criciúma que vem numa recuperação. 9h30 da noite é o jogo no Majestoso. E amanhã, 4h30, em Recife, o Figueira encara o Santa Cruz Figueirense, que em 2017 venceu apenas 6 jogos. Sabe o que é isso? Ó? A gente tá em junho. O Figueirense venceu 6 jogos. É uma vitória para cada mês. Que isso, rapaz? Que coisa medonha. Vamos dar uma olhada no que disse o Guilherme Lazzaroni sobre as constantes falhas da defesa do Figueira. Ele foi perguntado sobre isso na última coletiva. Ele que ganhou chance entre os titulares. O Figueira que contratou o Iago. E aí, quem aparece como titular é esse moço aí. O próprio Guilherme Lazzaroni responde sobre as falhas defensivas do Figueira. Eu acredito que não seja só a parte de trás, né? Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. E quem está lá dentro tem que estar assumindo a responsabilidade. A gente está sendo muito bem treinado pelo professor Marcelo Cabo. A gente está corrigindo tudo nos treinamentos. Agora no jogo, tentar minimizar ao máximo, né, desses erros que vem acontecendo e buscar as vitórias. Eu acredito que
a gente buscando aí a primeira vitória, a gente vai embalar e vai tirar o Figueirense dessa situação. Tem que tirar urgente, Guilherme Lazzaroni, tem que tirar urgente até porque vice-lanterna de Série B do Campeonato Brasileiro, pro tamanho que é o Figueira, né? Um time catarinense tem muita tradição em Série A, em disputas de Série A do Campeonato Brasileiro, não dá, né? Figueirense, olha, o torcedor está sofrendo um bocado 2017. Não acaba nunca 2017 o torcedor do Figueira. O técnico do Criciúma, Luiz Carlos Vinck, falou sobre isso. Ele dá uma comparação no que é essa Série B do Brasileirão, né? Ele vai ter que mudar bastante o time. Ele diz, temos que modificar bastante para esse jogo, que é hoje. Mas é preciso buscar equilíbrio para fazer uma boa partida dentro de casa. Tem que manter os pés no chão, a humildade e o respeito. Aí é interessante essa frase dele, que traduz bem o que é uma Série B. Não somos melhores do que ninguém, mas também não devemos nada para os outros. É aquele equilíbrio que a gente sabe que existe e muito na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Boa sorte, Criciúma, hoje à noite. Luiz Carlos Vinck, aos poucos, tem conseguido ajustar o Criciúma para, quem sabe, também dar uma arrancada aí e buscar a classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Série C do Brasileirão, agora é destaque, teremos a 7ª rodada, o Joinville já está no Rio de Janeiro para jogar com o Macaé, o jogo é 4 da tarde. O Jack não vai ter um bocado de jogador aí, viu? Não vai ter o Lúcio Flávio, não vai ter o Breno, não vai ter o Aldair, não vai ter o Eliomar e também o Roberto. Mas como é que vai escalar o time, o Fabinho? Assim, olha só, vamos botar na tela aí. Quem passou essa dica pra gente foi o Gabriel Fronze, da Rádio 89 FM lá de Joinville. Jonathan no gol, a dupla de zaga com Danley e Max. Os laterais Buiu e Alex Juan, o meio de campo com Renan Teixeira, Tinga ou Chaveirinho, ainda o Cadu, Bruno Rodrigues, o ataque de Ricardo Lobo e também do Grampola. A Série D do Campeonato Brasileiro também chegando numa fase bem decisiva, é a última rodada e chance de classificação para todos os catarinenses, né? Vamos dar uma olhadinha, ó, o Brusque vai jogar com o Operário em casa. Dá pra gente considerar que o Brusque é quem tem mais chances, cada um aí tá num grupo diferente, é 4 por grupo. O Foz do Iguaçu vai receber o Inter de Lages, e o Inter de Lages também tem chances de passar na próxima fase, depende só dele, tá na 2ª posição. E o PSTC recebe o Metropolitano. O Metropolitano tá numa situação um pouquinho mais delicada para conseguir chegar à próxima fase, mas todo mundo com chances. Pelo menos, né, a gente fica na expectativa de que os catarinenses passam a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. De esporte hoje era isso, mas vamos agora na interatividade. O pessoal participou conosco no WhatsApp, Sibeli. Muito obrigada pela participação de vocês, muita interação dos nossos telespectadores. O Júlio Valentim de Lages pergunta, você não acha, Gustavo, que já está na hora do Avaí trocar o técnico? Pois, na minha opinião, ele já perdeu o grupo do Avaí desde a final do estadual, quando tirou o Marquinhos ainda no primeiro tempo? Aquele episódio com o Marquinhos Santos ficou muito evidente, né, do descontentamento, da torcida, parte do elenco e tudo mais. O trabalho do Claudinei foi fantástico no ano passado, foi fantástico no Campeonato Catarinense. Agora, jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, o Avaí precisa de fato saber jogar uma Série A. É o que isso que o Avaí não tem conseguido fazer. Dá muito campo para o adversário, essa é a estratégia do jogo do Avaí, dá muito campo para o adversário e se expõe ao ataque, né, a ser atacado pelo adversário. No Catarinense deu certo, na Série B do ano passado deu certo, na Série A não está dando certo, então é bom rever. O Clayton de Tubarão, do bairro Passagem, pergunta, vocês acham que o Maicon pode jogar em outra posição no Avaí pela experiência? A questão do Maicon, ele mesmo, o jogador, já deixou claro, ó, se eu vim pra cá, eu quero jogar de lateral direito. Agora tem um detalhe, o Maicon, que jogou, que fez a estreia contra o Fluminense, não dá para ser, por enquanto, titular. Titular da lateral direita do Avaí hoje é o Leandro Silva. Entrou no segundo tempo, fez muito mais do que o Maicon. O João Batista de Lages, que está sempre participando conosco, pediu para que a gente mandasse um abraço para Lages. Opa. Fica registrado aí o abraço. Disse que a cidade toda está ligada no Media Catarina. E que ele diz que a partir de amanhã ele acredita em uma boa fase para o Figueirense, com Marquinhos e Bruno Alves na zaga, e o time está completo, pois temos um bom elenco. Concordo, eu acho que o Figueirense também tem um bom time para a disputa da Série B, como a gente mostrou ali, o Luiz Carlos Vinck, o Figueirense tem um bom meio campo, tem um bom ataque, agora a composição da defesa, entrando, quem sabe, Marquinhos, dá uma consistência melhor. Eu também acho que o Figueirense tem um bom time e pode sim, tem condições de brigar para subir.
Mandar um abraço então também para o Carlos de Palhoça, que está participando conosco, e para o Marcos, do bairro Bela Vista 2 aqui da capital, que disse o seguinte: até que enfim vocês voltaram, já estava com crise de abstinência. Opa! E a Chape, que jogou bem, não mereceu essa goleada. Marcos, obrigada pelo recado. Ele se refere a esses dias da Copa, né? Das Confederações, né? Da Copa das Confederações, que a gente ficou fora do ar 3 dias. Então realmente foi uma semana desfalcada, mas a partir de agora a gente fica direto aqui com vocês. Muito bem, a gente vai para uma rápida parada, 1 hora e 2 minutos. Depois do intervalo, uma entrevista. Você já pode também mandar a sua pergunta, né, Sibeli? Sobre implantes dentários. Isso, são muitas dúvidas, muitos mitos e verdades. E a gente vai esclarecer isso já já. Fique com a gente. Uma hora e 4 minutos, vamos dar uma olhadinha como é que está a movimentação do trânsito nas pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles nesse momento. Olha só, numa sexta-feira, vocês sabem, sexta-feira, seu Mu, o trânsito na ponte Colombo Salles começa a ficar maior já desde agora, né? Diferente de outros dias, a gente já observa que a movimentação é bem equivalente aí da ponte Colombo Salles, para quem está deixando a ilha de Santa Catarina, tanto para quem está entrando através da Pedro Ivo Campos. Então, se você tem a possibilidade, que bonito, passou um pássaro ali e tudo mais. Se você tem a possibilidade de sair um pouquinho mais cedo aí do seu trabalho, se seu chefe deixar, vai e pega a ponte, se precisa ir para o continente o quanto antes, porque na sexta-feira sempre tem fila, Sibeli Fávero. É verdade, hoje é dia de fila, mas hoje é dia também de esclarecer as dúvidas sobre os implantes dentários. A gente está recebendo aqui a doutora Flaviane Silva, que é dentista e vai ajudar a gente a esclarecer um pouco essa questão. A gente, quando fala de implante, doutora, sempre vem na cabeça muitos mitos e muitas verdades que o povo fala sobre isso. É comum ter tantas dúvidas relacionadas a essa área. Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente tem ainda muitos mitos a serem desmistificados na área, né? Tem muita gente ainda com muito receio de fazer esse tipo de cirurgia, né? E eu estou aqui hoje para tirar essas dúvidas do pessoal aí de casa que estiver assistindo a gente e quiser tirar uma dúvida sobre esse assunto. A gente está com o WhatsApp aberto ali para quem quiser mandar perguntas, mas eu sei que um desses grandes mitos está relacionado à dor e ao tempo de demora para que seja feito o implante. Hoje em dia isso está bem diferente do início, né? Sim, hoje a gente tem uma tecnologia muito grande envolvendo essa área da implantodontia, né? Hoje tem muitos estudos científicos que ajudam e dão um apoio para nós, para a gente ter esse material com quanto mais tempo, menos tempo, na verdade, de espera para receber o tratamento definitivo, que é o dente, que todo mundo espera, né? Normalmente a gente dá aí 6 meses de aguardo da ossificação, da formação óssea em volta desses implantes. Mas com os produtos mais modernos, a gente já tem implantes que podem ser colocados os dentes sobre eles em 48 horas, que é um tempo recorde, né? De 6 meses para 48 horas. E muda a vida da pessoa, muito, né? Exatamente. Doutora, boa tarde para você. Boa tarde. O Adair de Palhoça lhe pergunta o seguinte: quais implantes são disponíveis hoje no mercado? Quais tipos de implantes? Olha, a gente tem uma infinidade muito grande de implantes que depende muito de cada fabricante, né? Hoje a gente tem implantes em formatos diferenciados para cada área a ser reabilitada. Por exemplo, não sei se vocês conseguem mostrar aqui pra gente. Se for reabilitar uma região anterior, por exemplo, a gente usa normalmente esse implante mais cônico, né? Onde a gente consegue, vamos dizer, enterrar um pouco mais esse implante e conseguir uma estética no contorno do dente que vai ser colocado melhor, né? E já na região posterior, os implantes já são mais cilíndricos, num formato que vão garantir uma estabilidade melhor para esse trabalho, né? É uma região que a gente coloca muita força, então precisa de um implante mais robusto. Então, para cada área realmente tem um formato e um tipo de implante. Também conta o tipo de tratamento de superfície desse implante. Hoje a gente tem tratamento de superfícies diferenciados para o tempo de cura desses implantes, né? Que é o tempo que vai esperar para receber a prótese depois. A gente relaciona muito o implante com a estética, porque realmente uma pessoa que tem problemas dentários ou tem a perda de algum dente, muda
o dia a dia da pessoa muda a partir desse implante, mas tem muito a ver com a saúde também, né? Interfere a falta de um dente na vida da pessoa, no bem-estar, na saúde? Nós, como profissionais dessa área da saúde, a gente está mais preocupado com a função, que é a saúde em si, do que com a estética, logicamente, né? A estética conta muito porque compõe o sorriso da pessoa, os dentes. Mas a saúde em si, da mastigação, a mastigação ela é o início do processo de digestão daquele indivíduo. Se você não tem um dente, você vai ficar com a mastigação comprometida. E, logicamente, com toda a digestão daquele alimento que você está ingerindo. Então, a primeira preocupação que a pessoa tem que ter quando ela está necessitando de uma reposição de dentes é essa preocupação de melhorar a saúde como um todo, a qualidade de vida, né? A mesma pergunta do Ademir de Blumenau e do Carlos Bueno, aqui do bairro Pantanal, aqui em Florianópolis, bem semelhantes, sobre a questão de custos, né? O Carlos até fala, por que é tão caro? Mas existe modalidades de pagamento que colocam um número grande de pessoas com a possibilidade de fazer um implante dentário de última geração, não, doutora? Isso, o custo, na verdade, a gente tem hoje material de custos variados, né? Porque hoje a gente tem uns implantes nacionais de ótima qualidade, inclusive empresas nacionais que foram até adquiridas por empresas estrangeiras porque viram aqui produtos de muita qualidade e comercializados num preço mais acessível. Logicamente, para o dentista e para o paciente a gente repassaria esse custo mais acessível. Então, já melhorou muito do que era comercializado antes e hoje tem mais acesso à população. Quanto aos pagamentos, né, aí vai de profissional para profissional. Lógico que hoje com as formas de pagamento que a gente tem no mercado, no consultório odontológico, também é feita o mesmo tipo de negociação que você faria numa loja para comprar um eletrodoméstico. Exato. Né? A gente tem as formas em boleto, cartão, isso daí varia muito de profissional para profissional, clínica para É uma clínica. questão de prioridades, Exatamente, né, doutora? Tem que se organizar e ver o que está precisando primeiro, né? E os dentes é uma porta de entrada. E a saúde, né? Além de ser saúde. A saúde em primeiro lugar. A Patrícia está perguntando assim, doutora, queria saber se tem que trocar o implante com o passar do tempo, sendo que o mesmo até hoje não houve problema nenhum. Eu suponho que a Patrícia tem algum tipo de implante. Os implantes a gente só realmente troca quando teve algum problema de estabilidade naquela peça, né? Ou por outros motivos, como por exemplo um posicionamento que não favoreça a estética, né? Do caso se for em dentes na frente, né? Na porção anterior. Então a gente só trocaria mesmo se fosse realmente necessário, porque a remoção de implantes é muito difícil. É mais difícil inclusive que tirar um dente. Então, é contraindicado, a não ser que realmente seja necessário. Aí quem vai avaliar é o profissional. Por isso que é tão importante escolher o profissional certo e também não tentar só economizar nessa hora, né? Exato. Ficar prestando mais atenção na qualidade, nem que seja feito um parcelamento. Buscar referências, né? Ou um planejamento melhor para que esse dinheiro seja viabilizado. E hoje em dia já não é mais tão caro como era antigamente. Exatamente. E o pessoal está insistindo aqui na questão de valores. Dá para dizer mais ou menos um valor aproximado, doutora? Varia de tanto a tanto, alguma coisa assim, não dá para dizer? Olha, eu acho difícil mensurar a questão de valor por questão bem profissional mesmo, né? Até fica meio antiético eu colocar valores, preço no trabalho das outras pessoas, né? O Conselho Regional de Odontologia pede para que isso não seja falado. É porque a gente não comercializa produtos médicos, né? Medicina. Perfeito. Mas, de qualquer forma, o que eu posso comentar aqui com os nossos telespectadores? Um produto seria como se fosse um celular. Você tem um celular de um preço mais acessível, que resolve para você da mesma forma que aquele celular com a tecnologia maior, né? Então vai muito do que você precisa para aquela situação, né? Se você é um profissional da área, precisa tirar mais fotos, você vai usar um celular com mais recursos. Se você não precisa de tanto, você pode ser um celular que ligue só apenas. Então os implantes seriam na mesma levada. Então, o custo é mais ou menos esse, seria um preço de um celular, né? Um custo de um celular mais simples e um celular mais sofisticado, né? O custo realmente, é lógico que as pessoas ainda têm essa preocupação, mas vale lembrar que elas podem estar indo ao seu cirurgião dentista e procurando tirar essas dúvidas, né? Esse mito
do custo. Tá aí, que bom levantar essa questão, doutora. Obrigada pela sua participação. E fica então a dica para você, faça uma avaliação. De repente você muda totalmente a sua vida, o seu estilo de vida, a sua qualidade de vida, simplesmente colocando os implantes dentários, cuidando da sua saúde bucal. Muito obrigado, doutora Flaviane. Obrigada a todos. Muito bem, olha só, moradores do bairro Roçado, em São José, vêm passando por um problema sério que já virou rotina. A gente vai dar uma olhadinha em nota, a Prefeitura de São José, perdão, pode rodar o VT e depois a gente lê a nota, desculpa. São anos de preocupação devido às curvas sinuosas e sem sinalização. Os moradores que passam pela rua Elias Meriz, em São José, correm risco de acidente diariamente, principalmente nos dias de chuva. Justamente por isso que a rua ficou conhecida como Rua do Sabão. E a nossa equipe de jornalismo fez matéria no ano passado nesta mesma rua, mostrando as reivindicações dos moradores. E encaminhamos aos órgãos responsáveis. Mas novamente fomos acionados por conta dos reparos que não foram feitos na rua. Em nota, a Prefeitura de São José informou que a via em questão encontra-se em bom estado de manutenção e com sinalização constante. E tem conhecimento também dos acidentes ocorridos no local, inclusive a derrubada constante do guarda-reio de proteção, o qual tem sido reinstalado pela Secretaria de Segurança e Trânsito. Isso mostra que realmente, além das imagens que a gente viu, que o local realmente merece aí toda a atenção das autoridades, né, Gustavo? E além disso, né, Sibeli, a Secretaria de Infraestrutura afirma que, por solicitação da Secretaria de Segurança e Trânsito, já está sendo desenvolvido um projeto para o muro de contenção e também a retirada da curva onde acontecem esses acidentes. Ou seja, a gente sabe que tem um local que estão acontecendo acidentes com frequência. Não é coisa pouca, são acidentes por causa de uma via aí que fica muito mais escorregadia nas chuvas, por isso é chamada de Rua do Sabão. Então a gente vai acompanhar isso, né, Gustavo? E espera dar boas notícias para vocês logo. A Justiça Federal acatou o pedido do Ministério Público e suspendeu a audiência final do Plano Diretor de Florianópolis, que a gente vem falando aqui, né, há bastante tempo. Ela tinha sido marcada para hoje. A Procuradora da República, a Lúcia Hachmann, e também o Superintendente do IPUF, o do Rosa, conversaram com a gente, eu fui até lá e eles passaram a posição deles. Vamos ver. A audiência final discutiria a minuta do anteprojeto de lei do Plano Diretor de Florianópolis. A Procuradora da República, Ana Lúcia, o Ministério Público Federal levou para o juiz, foi essa situação bastante perigosa que colocava em risco o resultado útil da audiência, né? Rebatimento ainda não feito, questões ainda a serem discutidas, uma divulgação muito em cima da hora, porque o próprio IPUF, ele afirma que fez a divulgação com 15 dias de antecedência. Você imagina, são mais de 500 artigos. Como é que os núcleos distritais e qualquer cidadão de Florianópolis, as entidades que fazem parte do núcleo gestor, poderão analisar isso em tempo hábil para chegar de forma informada à consulta da audiência final. E a Procuradora acredita que o método aplicado pela Prefeitura para a criação do Plano Diretor também dificulta o andamento do projeto. A Prefeitura usou uma metodologia de incluir no Plano Diretor não apenas, vamos dizer, essas diretrizes mestras, as regras gerais para toda a cidade, de ordenamento urbano de toda a cidade, mas incluiu também macrozoneamento, em alguns casos, não em todos, microzoneamento, né? Então, uma série de instrumentos de urbanismo que poderiam ter sido definidos em minutas em projetos de leis diferenciados. Para o superintendente do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, Hildo Rosa, a suspensão foi uma surpresa. Realmente nós fomos surpreendidos, porque nós envidávamos esforços no sentido de terminarmos esse trabalho que nos foi determinado pela própria Justiça. E a própria Justiça, 3 dias antes de realizarmos esta última audiência, resolve suspendê-la. O Plano Diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento do município. Tem como finalidade regular a ocupação e também proporcionar melhores condições de vida para a população. E por isso é tão importante. Eu acho que todos perdemos, inegavelmente. Mas eu acredito que a cidade perde muito mais do que nós. Uma nova data para a conciliação entre as partes deve acontecer em até 60 dias.
Se tem uma pessoa competente na administração municipal de Florianópolis, chama-se Hildo Rosa. E preocupado com essa situação aí, né, do plano diretor, e a gente espera ter boas notícias em breve. A gente vem falando aqui, virou uma novela a história do plano diretor, mas a gente segue acompanhando aí, acreditando que logo a gente vai ter boas notícias. A disputa entre a ponte, Ciro Luz e o plano diretor da cidade. E o sinal analógico de televisão já foi desligado em algumas cidades brasileiras. Agora é a vez de Santa Catarina. No começo do ano que vem, a grande Florianópolis terá sinal totalmente digital. Uma revolução na forma de assistir TV que já acontece em alguns lugares do Brasil e agora chega a Santa Catarina. Em janeiro de 2018, a mudança de sinal vai começar no estado. E os primeiros municípios que vão funcionar como laboratório para a alteração são da grande Florianópolis. Vai ser no dia 31 de janeiro. O sinal analógico será desligado para Florianópolis, São José, Biguaçu, Paulo Lopes e Palhoça. Essas serão as primeiras cidades catarinenses a passarem pela migração para o digital. Eu não tenho dúvida que as pessoas vão estar muito bem atendidas e que a televisão, mais uma vez, como é uma das melhores do mundo, a TV brasileira vai estar cada vez mais atendendo melhor as pessoas, com mais qualidade, abrangência e de graça. Hoje o lançamento da campanha de desligamento da TV analógica contou com a participação da Seja Digital, a associação que está à frente de todo o processo. Para preparar o aparelho para receber o sinal digital, é necessário instalar um conversor e uma antena UHF. As TVs mais modernas já vêm com tudo isso, mas o foco da campanha é justamente a parcela da população que ainda não tem acesso às tecnologias como a TV a cabo. 43 mil kits de instalação com conversor e antena serão distribuídos para beneficiários de programas sociais. A distribuição dos kits deve começar em outubro. Quando começarmos a distribuição, a gente avisará os beneficiários e a comunidade como um todo de que o processo começou. Nesse momento, as pessoas já podem ligar para fazer os seus agendamentos e escolher a data, o horário e o local da retirada. As vantagens da migração são várias. Imagem melhor, som sem ruído e interatividade. Além disso, o lugar em que ficava o sinal de TV vai ser ocupado por mais cobertura 4G de internet, aumentando e melhorando o sinal em vários lugares. O presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Paulo Tonê Camargo, acredita que o processo de mudança em Santa Catarina será tranquilo. O processo de desligamento da televisão analógica vai ser um sucesso, como tem sido em outros centros no Brasil. Mas eu acredito que em Florianópolis o sucesso deva ser ainda maior, pela capacidade da população da região de Florianópolis, da comunidade catarinense, de se engajar nesses temas, que são os temas da modernidade e do avanço tecnológico. Ficou muito melhor para todo mundo, não é? Com certeza. Tenho certeza que o pessoal de casa deve ter gostado bastante. Olha só, depois do intervalo, nós vamos mostrar para você o que é que tem para você fazer nesse fim de semana em todo o estado. É o Programas. 1h21 e a gente volta já. E 24, estamos de volta sexta-feira e agora chegou a hora de saber, né, Gustavo, as opções para o fim de semana. É o programa Pareixi, final de semana com nossa agenda cultural completa para todo o estado catarinense. Olha lá. Abrimos a agenda com Criciúma, um fenômeno da música brasileira, com mais de 30 anos, uma carreira ininterrupta e a mesma formação desde o início. Estou falando de Roupa Nova, que vem tocar seus maiores sucessos aqui no estado. Um dos fenômenos do rap nacional, com o dom de colocar em versos todo o sentimento, chega na capital hoje à noite o rapper Projota. A Orquestra Camerata, famosa por juntar ritmos com a música clássica, mais uma vez mostra seu talento em inovar. E agora eles interpretarão nada menos que Beatles. Essa junção é bem curiosa, hein?
Levando o retrato das ruas cariocas para a internet, o rapper Felipe Ret semeou seu trabalho e agora vem colher os frutos aqui em Santa Catarina hoje à noite. Dois grandes nomes do pagode chegam hoje à noite em Itajaí. Os Travessos, com mais de 15 álbuns lançados, comandado agora pelo vocalista Felipe Duarte, e a segunda atração, que é o cantor Dilcinho, que onde passa ganha mais fãs e já é estourado nas rádios cariocas. A atitude pra você foi precipitada, você contra alguém machucou demais. A banda CPM 22 chega em Timbó hoje à noite, para mostrar o melhor do seu hardcore na estrada desde 1995 já, hein? Sei quando é pra ser um triste amanhecer, o teu sorriso não está mais entre nós. Com quase 76 anos de carreira e de presença na vida cultural brasileira, Bibi Ferreira fará show novamente aqui na capital amanhã. O 21º Florianópolis Audiovisual Mercosul chega com o papel de aproximar público, profissionais, filmes e mercado com ações direcionadas para etapas do desenvolvimento profissional e evolução do produto fílmico. Esse ano serão apresentados filmes de 10 países: Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Espanha, Paraguai, Peru, Porto Rico e Uruguai. Pegar aquela matéria ali que está rodando, que está jogada na beirada do rio e transformar em arte. O evento de inverno inspirado na vida noturna de Paris, o Winterplay, chega na capital. E a partir de hoje, já promete aquecer o primeiro final de semana de inverno, hein, ao estilo dos clássicos cabarés franceses. Blumenau realmente ama os carros clássicos. Mais um super encontro de um dos carros mais amados pelos brasileiros. Eu estou falando do Opala. Será o 9º encontro sul brasileiro de Opalas. Amantes das corridas, se liguem! Lontras recebe esse final de semana a 4ª etapa do Catarinense de Automobilismo, incluindo corrida na terra e autocross, hein? Tem para todos os gostos. Terceira, Anderson foi meu segundo, Luiz meu quarto, Serginho meu filme. Aí muitas opções, né? Tem show, tem teatro, camerata e até corrida aí. Exposição de carros antigos. Uma agenda completa, dá pra escolher aí. Mais que completa. Muito bem, olha só. O Gabriel Silvestrin tem um recado pra você sobre solidariedade. Pois é, gente, o inverno chegou. E muitas vezes com ele vem o quê? Vem a escassez e o sofrimento de alguns. Foi pensando nisso que a TV Catarina, juntamente com a Band FM Floripa, aderiram a essa campanha de solidariedade aqui, ó, para ajudar os nossos amigos do Asilo Irmão Joaquim, aqui de Florianópolis. Gente, eles realmente precisam da nossa ajuda. Se vocês puderem ajudar, eles precisam desde cobertores, casacos, agasalhos em geral, até leite, fralda geriátrica, enfim, no que vocês puderem ajudar, eles serão muito gratos. Se vocês quiserem fazer suas doações, podem trazer até o endereço aqui da TV Catarina, que fica na Edu Vieira, aqui no bairro Pantanal, bem em frente à Eletrosul. Vocês têm até o dia 7 de julho para ajudar nas doações. A gente conta com a sua ajuda, porque quem passa necessidade tem pressa. Muito bem, então se você puder ajudar, fica aí o convite para que você ajude e traga aqui as doações até a sede da TV Catarina. Sibeli, tem recado aqui. Temos muitos recados, dá tempo de mandar alguns abraços? Exatamente, não vai dar para ler o recado, mas pelo menos mandar um abraço pro Luiz, do bairro da Agronômica, está assistindo ao programa, muito obrigado pela sua audiência, Luiz, e também para Rose Clair Schmidt, ela que mora no Alto Arírio, em Palhoça. Obrigada a todos que participaram conosco, segunda-feira tem mais, até lá. Para você um ótimo fim de semana e até segunda-feira.